Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist de processo civil. Seguindo a sequência do código, agora nós vamos tratar a respeito da prova pericial. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, nós vamos começar com o conceito, né? O que vem a ser a prova pericial? A prova pericial consiste na obtenção de uma opinião técnica a respeito de um fato que está sendo narrado no processo. Tudo bem? Então, de maneira bem simples, a prova pericial, ela consiste na obtenção de uma opinião técnica a respeito de um fato ou de uma série de fatos que estão sendo narrados no processo. Tudo bem? Então, a perícia, né, como nós chamamos, ela é utilizada quando eu necessito de conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos que geralmente extrapolam a área do direito, extrapolam aí o conhecimento puramente jurídico, né? É claro que o juiz, como ser humano e como todos os demais sujeitos do processo, o juiz não é obrigado a saber tudo de tudo. Então, num determinado processo que envolva, por exemplo, conhecimentos de engenharia, conhecimentos de medicina, de biologia e assim por diante, o juiz, ele não tem aí esses conhecimentos técnicos. Aliás, via de regra, nenhum dos sujeitos processuais tem. Então, é necessário pedir que um profissional especializado naquela área venha para o processo para proferir uma opinião técnica a respeito daquele determinado assunto, a respeito daquele determinado ponto controvertido. Tudo bem? Então, vamos agora chamar a nossa lousa para a gente começar a esmiuçar aí esse meio de prova. Muito bem, meus caros, então nós começamos agora a falar a respeito da prova pericial. Tudo bem? Vamos então falar aí um pouquinho a respeito desse meio de prova tão importante. Muito bom. Nós já vimos aqui, tópico 1.1, o conceito. Então, passei para vocês um conceito bem simples, né? De que a prova pericial consiste na obtenção de uma opinião técnica a respeito dos fatos narrados no processo. Tudo bem? O que a gente precisa conhecer, ademais, sobre a prova pericial, são suas hipóteses. Hipóteses de não cabimento. Ou seja, hipóteses, situações em que o Código de Processo Civil determina que o juiz indefira a perícia. Tudo bem? Então, quando nós falamos aqui das hipóteses de não cabimento, nós estamos falando de casos em que o CPC não admite a prova pericial. E essas hipóteses, elas estão previstas no artigo 464, parágrafo 1º do nosso bom e velho CPC. Tudo bem? Então, o 464, parágrafo 1º, trata das hipóteses de não cabimento. E são 3. A primeira hipótese acontece quando a prova do fato, então a prova do fato, não depender de conhecimento especial de técnico. Tudo bem? Então,
Essa primeira hipótese de não cabimento, ela é até, digamos assim, um pouco intuitiva, porque o CPC fala, olha, quando não for necessário conhecimento técnico, conhecimento especializado a respeito de um fato, o juiz não irá deferir a produção da prova testemunhal. Tudo bem? O problema, meus amigos, e aqui vai um dado para vocês de ordem prática, é que a prova pericial, ela demora muito para ser feita. Infelizmente, né, nos dias atuais, a prova pericial ela acaba retardando o processo significativamente por causa da demora, né? Você tem aí muitos processos, isso todo mundo sabe, né? É uma carga, um volume de processos muito grande e você tem aí uma pequena quantidade de peritos aptos a realizar a prova. Então acaba demorando muito na maioria dos casos, tá bom? Segunda hipótese em que eu não vou ter cabimento de perícia é quando a perícia for desnecessária. Quando a perícia for desnecessária, tendo em vista outras provas produzidas. Então perceba, no primeiro caso, a perícia ela digamos assim, não aceita, a perícia é descabida, porque o fato que se quer provar não depende de nenhum tipo de conhecimento técnico. Nessa segunda hipótese, a prova pericial é desnecessária porque outras provas produzidas já conseguem provar o fato. Tudo bem? Então aqui você não precisa produzir a prova pericial porque outras provas já foram suficientes para a elucidação daquele ponto. Tudo bem? E terceiro caso, terceira hipótese de não cabimento é quando a verificação for impraticável. Então, terceiro caso, a verificação é impraticável. Tudo bem? Muito bom. Então, essas são as três hipóteses de não cabimento da prova pericial. Então, o juiz, nesses três casos, irá indeferir a produção de prova pericial. Tudo bem? Agora, você não pode confundir essas hipóteses de não cabimento que nós acabamos de ver com a hipótese de dispensa da prova pericial. Aqui na dispensa, nós estamos falando da regra trazida pelo artigo 472 do CPC. Tudo bem? E aí, o que o 472 ele fala? Fala que o juiz poderá dispensar a prova pericial. Então veja que aqui o juiz ele dispensa a prova pericial. Tudo bem? E o artigo 472 fala: o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, autor na inicial, réu na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos. Pareceres técnicos ou documentos elucidativos. E aí o juiz vai considerar esses pareceres ou esses documentos
como suficientes. Então, nesse caso, não se esqueça disso, né? Via de regra, eu estou produzindo a prova para o juiz, porque é ele que eu preciso convencer. Agora note, quando nós falamos em dispensa da prova pericial, o juiz pode dispensar a realização de perícia se as partes juntarem aos autos pareceres técnicos ou outros documentos que o juiz considere suficientes para a comprovação, para a elucidação daquele determinado fato. Tudo bem? Então perceba que existe uma diferença entre as hipóteses de não cabimento, que nós estudamos agora há pouco, né, com a dispensa. Cuidado, portanto, para não confundir essas duas figuras. Muito bem. Caminhando, tópico 4, né, falar rapidamente sobre o Instituto da Perícia Simplificada. Perícia simplificada. É algo que você encontra lá no artigo 464, especificamente nos parágrafos 2º e 3º do CPC. Tudo bem? Então aqui a perícia simplificada, artigo 464, parágrafos 2º e 3º do CPC, né? Essa perícia simplificada, ela acontece com frequência no âmbito dos juizados. Tudo bem? Porque lá o que acontece? Nos juizados, o procedimento é um procedimento bem mais rápido, né? E eu acabei de falar para você que a perícia, via de regra, a perícia faz com que o processo demore mais, né? Em virtude aí, principalmente, do grande volume de processos e do pequeno número de peritos. Mas às vezes também a perícia demora porque a prova pericial em si é uma prova complexa, né? Então a prova pericial pura, por assim dizer, ela não é admitida no âmbito dos juizados, porque ela é incompatível com esse procedimento mais célere dos juizados, tá? Agora, essa perícia simplificada no âmbito dos juizados é possível. Ela é possível. E ela é possível também no âmbito do processo comum, tá? Cuidado, a perícia simplificada não é exclusiva dos juizados, tá? Num processo comum mesmo, sem ser de juizado, o juiz pode aí determinar uma perícia simplificada. Então, como é que funciona essa perícia simplificada, né? Essa perícia simplificada, ela substitui a perícia comum, por assim dizer, tá? Quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Tudo bem? For de menor complexidade. Então é um caso simples, é um caso que não envolve aí uma complexidade muito grande, tá? E aí no que consiste a perícia simplificada? Vai haver a inquirição de um especialista. Então, na perícia simplificada, vai haver a inquirição de um especialista pelo juiz, né, sobre o ponto controvertido da causa. Ok? Então, basicamente, o que acontece? O juiz determina que um técnico, né, veja lá o ponto, a questão, e depois venha depor em audiência. Então, imagina, por exemplo, aí um caso envolvendo, um carro. Imagina um caso envolvendo um carro, tá? E aí o dono desse carro, ele está processando, vamos supor, um mecânico. Pensa num processo em cidade pequena, cidade de interior, né?
O dono do carro está processando o mecânico, porque acha que o mecânico fez uma besteira no carro dele. Nesse caso, pensa que o carro é um carro antigo já, né? Um carro aí bem usado. O que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar fazer perícia no carro? Não. O que o juiz pode fazer? Perícia simplificada. Então o juiz chama um técnico, chama um outro mecânico, por exemplo, né? E fala assim: ô técnico, por favor, dá uma olhada lá no carro, que é o objeto aqui da discussão. Dá uma olhada nesse carro e vê o que você acha. Vê se o mecânico que está sendo réu aqui, ele fez besteira ou não. O cara vai lá, analisa o carro, depois ele volta e em audiência ele vai ser ouvido pelo juiz. Fala: e aí, você viu o carro? Ah, excelência, eu vi. E aí, o mecânico errou, o réu aqui da ação, ele errou, fez alguma coisa errada? Fala: não, excelência, o mecânico fez tudo certo. A peça que estragou pelo tempo, pelo decurso do tempo. O mecânico fez tudo certo. Percebeu? Então, nesse caso, o juiz pode realizar uma perícia simplificada. Ok? Então, lembra, causa de menor complexidade. E aí o juiz chama um técnico, chama um especialista para examinar o ponto e depois ser ouvido em audiência. Tudo bem? Muito bem, meus caros. Então, vamos parando o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, mas eu volto na sequência com mais prova pericial. Te espero lá.